Graça e paz, irmãos. Amém. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Esse texto que tem por título o pedido de Jairo. Na realidade, irmãos, vai ser até o versículo de número 56, então são 3 blocos: o pedido de Jairo, a cura de uma mulher enferma e a ressurreição da filha de Jairo. Nós temos visto, irmãos, nos últimos domingos, finalizando hoje então, algumas visitas de Jesus em alguns lares, algumas casas, ali quando ele esteve aqui em meio ao seu ministério. Então, desde o primeiro domingo de junho, que nós temos adentrado essas residências juntamente com Jesus e temos aprendido, então, algumas lições que, creio eu, podemos aplicar também à nossa vida, naquilo que diz respeito à presença de Cristo também na nossa própria casa. E hoje, então, à luz desse texto, eu espero que o Senhor esteja completando a boa obra que ele iniciou ali no primeiro domingo de junho. Então, Lucas capítulo 8, versículo 40 diz assim: diz que ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Jesus, seus pais, aliás, ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém, irmãos. Irmãos, vamos aqui analisar primeiro esse texto e o contexto no qual ele se encontra. Primeira coisa, irmãos, nós vamos perceber que Jesus está voltando de um outro lugar, não é? O texto começa dizendo que ao regressar Jesus estava ali justamente na terra de Gadara, né? Ele atravessou o mar da Galileia, foi para outra margem, chegou a Gadara, só que em Gadara ele encontra com aquele endemoniado, né? O conhecido endemoniado Gerazeno ou Gadareno. E se você bem lembra, quando Jesus então expulsa aquela legião de demônios da vida, do corpo daquele homem, Jesus ele é expulso ali daquela terra. Então o texto
inicia dizendo que ele regressa, então, ele retorna para o lado ali mais ocidental, né? Ali na outra margem do Mar da Galileia, e provavelmente Jesus, ele chega novamente ali às terras de Cafarnaum, onde seria então, onde teria acontecido este episódio aqui, tanto na vida de Jairo, como também na vida da mulher que estava enferma, né? Com hemorragia que não terminava, que não finalizava. O texto também começa a dizer que ali naquela terra, em Cafarnaum, ele é recebido com alegria, né? E inclusive declara que todos estavam esperando Jesus. O que isso significa? Significa que aquelas pessoas que ali se encontravam, elas já conheciam Jesus, já sabiam do seu poder, né? Então, a fama de Jesus já era conhecida ali naquela terra, onde certamente ele já havia feito sinais, prodígios, né? Alguns milagres, Jesus Cristo já havia também feito ali naquela região, e a sua fama, então, já corria solta ali naquela terra, por isso que os homens estavam esperando ele, a ideia aqui, esperando ele com uma certa ansiedade. E aí então o texto declara também que veio um homem que o texto dá um nome, um homem chamado Jairo, e ele era chefe de uma sinagoga. Então, o que isso significa? Significa que ele era, assim, um líder religioso naquela região. Ele não chegava a ser um sacerdote, né? Ele não era um sacerdote, ele não era ali o pastor da sinagoga, mas ele era o responsável ali pelaquela sinagoga, né? Então, o que isso significa? Era aquele que abria a sinagoga, era aquele que mantinha a ordem na sinagoga. Ele também tinha ali como um dos seus afazeres direcionar quem faria a leitura do texto sagrado, né? Então era ele que escolhia isto, era ele que direcionava isso. Por vezes ele mesmo poderia fazer a leitura como chefe da sinagoga, e também ele era como que um administrador daquela comunidade judaica que estava ali naquela região. E o texto então aponta que este homem, ele teve pelo menos 3 atitudes diante de Jesus. Primeiro, o texto diz que ele veio à presença de Cristo. Segundo, o texto diz que quando ele se aproxima de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Então ele se ajoelha. A ideia aqui não é bem se ajoelhar, mas é colocar o rosto ali por terra, né? A testa ali na terra, em uma atitude de reverência a Jesus. E o texto diz que ele suplica ao Senhor Jesus para que ele fosse até a sua casa. O motivo ele apresenta: a minha filha única, que tem cerca de 12 anos, ela está quase que à morte, ok? Então, quando este homem ele faz isso, ele se expõe de uma maneira muito pública, não é? Tudo isso ele faz diante de uma multidão, e uma multidão que tanto conhecia a Jesus, como também conhecia muito bem ali ao Jairo, né? Como chefe daquela sinagoga. Então ele se expõe de forma pública, e ele pôs em risco, fazendo essa exposição pública, ele pôs em risco pelo menos 3 coisas ali, não é? Que haviam presente na sua vida. Primeiro, ele pôs em risco a sua própria liderança. Lembrando, irmãos, que nesta época, embora o texto diga que as multidões esperavam por Jesus e que o receberam com alegria, sabemos que isso diz respeito a uma multidão de leigos, né? Então, jamais nessa multidão havia ali uma presença massiva de religiosos ali no meio daquela multidão. Então, os religiosos em si daquela época e de cada comunidade, eles tinham ali, claro, uma certa crítica acerca de Jesus. Eles não aceitavam muito a Cristo, até porque Cristo ele estava como que mudando o status quo do que dizia a respeito, inclusive, à própria religiosidade de cada comunidade judaica. Então, Jairo, ele era uma dessas lideranças religiosas. Então, quando ele vem a Jesus, quando ele se prostra aos pés de Jesus, quando ele suplica, quando ele se expõe publicamente, em primeiro lugar, ele põe em risco também a sua liderança religiosa. Ele estava ali colocando em xeque todo o seu
todo o seu prestígio, né, diante daquela comunidade como um líder religioso, porque de fato ele estava apresentando uma certa vulnerabilidade diante de um mestre, diante de um Jesus que inclusive dizia ser o próprio Filho de Deus. A segunda coisa que ele põe em risco logo após a sua liderança é a sua própria reputação, né? Então ele tinha uma reputação ali, naquele local, naquelas terras, ele tinha uma certa influência diante daquele povo, um certo respeito, e quando ele então vem até Jesus, quando ele vem e se prostra ali aos pés de Cristo, quando ele suplica, faz um pedido a este pregador itinerante, que declarava ser o próprio Filho de Deus, que o próprio âmbito espiritual e religioso daquele lugar não aceitava, ele põe então em xeque a sua própria reputação. Então, Jairo, ele fazendo isto, ele tinha ciência de que talvez a sua reputação estivesse indo por ralo adentro, né? Porque, de fato, as pessoas não o respeitariam mais. E fazendo isto também, se expondo publicamente, além de pôr em risco a sua imagem de líder, além de pôr em risco a sua reputação, ele está pondo em risco também a sua posição social, porque ele tinha uma posição social como líder daquela comunidade, né? E as pessoas estavam olhando para ele, se humilhando diante de um homem, diante de um homem, um pregador, não é? Um mestre que andava ali por aquelas terras, sim, fazendo sinais e prodígios, mas volto a repetir, não aceito por todos. Então, uma aplicação que nós podemos fazer aqui, talvez uma das maiores lições, é que um pai e uma mãe piedosa, né? Um pai e uma mãe piedosos, como no caso aqui, no caso de Jairo, eles colocam, né, o bem espiritual da família acima da sua própria imagem. Foi o que Jairo fez. Jairo, quando ele veio até Jesus, quando ele se prostra aos pés de Jesus, quando ele suplica a Jesus para que fosse até a sua própria casa, pondo em risco a sua liderança, a sua reputação e também a sua posição social, Jairo aqui, ele está colocando o bem, né, espiritual, né? O bem espiritual da sua casa, da sua família, acima de todas as coisas, inclusive acima da sua própria imagem. Então ele estava demonstrando uma certa vulnerabilidade, né? Ele estava ali abrindo mão do seu prestígio, da sua influência, mas pensando em muito ali em sua própria casa. Então Jairo, ele poderia muito bem ter protegido a sua imagem de líder, ele poderia ter protegido a sua reputação, ele poderia ter protegido a sua posição social, o seu prestígio, a sua influência, mas em vez disso ele escolheu então buscar a Jesus. Então essa é uma marca da verdadeira liderança no lar, não é? Então é priorizar Cristo acima do orgulho, acima da opinião de qualquer pessoa. O que vale aqui de fato é o bem espiritual da casa. Não vale a pena, não é? Para um pai, não vale a pena para uma mãe, não vale a pena para pais abrirem mão da casa, né, do espírito, do espiritual da casa, do lar, dos filhos, em favor de qualquer outra coisa que venha de fora ali para dentro, ok? Então, continuando o texto, no versículo 42, apresenta então o motivo pelo qual Jairo, ele agira desta forma, porque que ele se expôs de forma tão pública, porque que ele pôs em risco coisas tão importantes para a vida dele, né, como a sua própria liderança, reputação e posição social. Versículo 42 diz que ele tinha uma filha única. É a primeira coisa que é apresentada acerca dessa menina, uma filha única, que diz muito aqui, não é? A filha única de Jairo significa a continuidade do seu nome, né, da sua própria casa, não é? Então, ele perder esta filha seria então pôr um fim ali a sua genealogia, né? Um fim ali a sua história enquanto família, como um segmento. Então, filha única, que significa isto? É a continuidade ali do seu próprio nome, e o texto declara já, olha, ele tinha uma filha única. O texto também diz que ela tinha uns 12 anos de idade, e essa informação é muito importante, irmãos, porque não por acaso
Lucas, quando então ele vai falar da mulher com um fluxo de sangue, ele vai dizer que esta mulher, ela estava enferma há 12 anos. Então, não por acaso, né? Então, Jesus, ele é chamado por Jairo, né? Ali convidado por Jairo, para ir à sua casa, porque a sua filhinha de 12 anos estava ali enferma, e uma enfermidade que poderia lhe levar à morte. Então, uma menina que estava ali há um pouco menos de um ano ali para entrar numa fase adulta, não é? Então, estava na flor da idade, e em contrapartida, né, em paralelo a isto, havia uma mulher já adulta, e aí sim, que há 12 anos estava enferma. É interessante este jogo de palavras que existem aqui, demonstrando então que Jesus Cristo, ele vai nos extremos, né? Em cada extremo, Jesus Cristo ali está agindo. Outra coisa aqui que fica muito claro, a partir do versículo de número 42, na parte B, até o versículo de número 48, é que houve aqui um certo atrapalho ali no pedido de Jairo. Jairo, ele suplica a Jesus, ele faz um pedido a Jesus, há um certo quê de urgência. Minha filha única, de uns 12 anos, ela está ali à morte, e o texto diz que enquanto Jesus ia para a casa de Jairo, as multidões o apertavam, e de repente ali uma mulher surgiu no meio do caminho, e ela para então aquela comitiva, né? Uma comitiva que tinha pressa para chegar na casa de Jairo. Jairo certamente tinha muita pressa para que Jesus chegasse até a sua casa, e com razão, né? Inclusive o texto vai demonstrar que esse atrapalho gerou de fato a morte da criança, a morte da menina. Provavelmente, né, nós podemos aqui conjecturar que se esta mulher não tivesse impedido Jesus, atrapalhado Jesus, Jesus não teria parado, e certamente há uma probabilidade de Jesus chegar na casa e ela ainda estar viva. Mas o texto diz, no versículo de número 49, isso enquanto Jesus tratava com a mulher hemorrágica, a mulher que tocou na orla do seu vestido, a mulher que recebeu a cura. Então, enquanto Jesus trata com ela, o versículo 49 diz que Jesus ainda falava. Ele ainda falava, e ele falava o quê? Falava com a mulher, né? Ele estava conversando com a mulher, quando veio então uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, e diz assim, ó, tua filha, ela já está morta, ela já morreu, né? Então, trazendo aqui uma ideia de que Jairo, ele veio de casa, deixou a menina enferma, a menina muito mal, né? Mas não morta ainda. Então ele veio de casa, e a pessoa sabia aonde ele estava indo. Então veio ali alguém da casa dele e disse, ela já morreu, não incomodes mais o mestre, não incomodes mais o mestre. Em um outro texto paralelo, aqui a pessoa que vem na presença de Jairo, ele lança uma pergunta: por que incomodas ainda o mestre? Porque a tua filha, né, ela já morreu, ok? E aqui Jesus, então, ouvindo isto, ele falava com a mulher, mas ouvindo isto que alguém disse, certamente e unicamente para Jairo, Jesus então declarou, e Jesus aqui faz uma declaração para ele em duas etapas. A primeira delas, ele diz para Jairo, não temas, ou seja, não tenha medo, né? Não tenha nenhum tipo de medo, nenhum tipo de receio diante deste quadro tenebroso, que parece inclusive final. Mais uma vez, é um texto paralelo a esse, em um outro evangelho, que traz a mesma história, o outro evangelista, ele declara que quando Jairo se aproxima de Jesus, ali em primeira instância, a palavra de Jairo para Jesus aqui foi para que Jesus fosse até a sua casa, porque a sua filha única estava enferma e poderia levar à morte. No outro evangelho, diz que Jairo se aproxima de Jesus e diz assim para ele: a minha filha morreu, a minha filha está morta. Então, há aqui duas ideias presentes: ou já havia acontecido este episódio de alguém se aproximar de Jairo declarando que a filha dele estava morta, ou Jairo estava declarando para Jesus o seguinte: olha, não tem jeito para ela, não é? Sabe aquela coisa, aquelas orações
que nós fazemos de vez em quando? Oh, Jesus, não tem mais jeito, é impossível, mas me ajuda. Jesus, olha, tudo se acabou, né? O diagnóstico veio, é final, etc. O meu filho está envolvido com isso, etc. e tal. Então, não tem jeito, Jesus. Aí a gente começa a orar dizendo: faz alguma coisa, Jesus, não é? Então, Jesus olha para ele, diante do que o próprio Cristo ouve daquele mensageiro: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. E Jesus diz: então, não temas. Não tenha medo, né? Não tenha medo, não tenha receio, Jairo. Não sei se foi assim, mas eu gosto de acreditar que foi assim. Jesus está ali tratando com a mulher, chega alguém para Jairo e diz para ele, né, unicamente para ele: ó, tua filha já morreu, não tem mais jeito, não incomodes mais o mestre. Jesus ouviu isso e eu gosto de acreditar que Jesus pegou assim, pôs as duas mãos nos ombros de Jairo e virou ele para ele. Virou para Jesus, olhou no olho dele e disse: não temas. Não temas, Jairo. Não coloque os olhos nessas coisas. Não tenha nenhum tipo de medo, não tenha nenhum tipo de receio. Aí ele completa na segunda etapa: crê somente. Não temas, crê somente e ela será salva, né? Não temas, crê somente e ela será salva. Então, dois direcionamentos aqui de Jesus para Jairo, que se Jesus tivesse parado aqui, talvez soasse até um pouco, com todo respeito, um pouco vazio, né? Simplório demais, mas o texto continua, né? Meio que Jesus ele vai demonstrar o que é não temer, nesse caso, e o que é crer somente, porque ele não parou apenas aqui, mas ele segue então. Diz o versículo 51, o texto não revela qual foi a atitude de Jairo diante da palavra de Jesus. Eu não sei qual seria a sua atitude, você sabendo que o filho seu morreu. No caso dele, um fato para ele é que a filha estava morta. Jesus Cristo disse para ele: não tenha medo, crê somente e ela será salva. O texto não nos diz aqui qual foi a atitude, né, ali que houve em Jairo, mas já parte para o 51. Então Jesus ele continua indo para a casa de Jairo, ele não volta, ele não retorna, mas ele continua. E então ele apresenta aqui 3 etapas para Jairo, 3 coisas que Jairo deveria fazer, ou pais, né, em atitudes de desespero, pais que buscam por uma graça, pais que buscam por uma ajuda do Senhor em prol de um filho, em prol de alguma situação ali de tribulação na casa, no lar, em meio à família. Então ele chega ali e ele dá 3 direcionamentos para Jairo, que eu creio que é o complemento para o não temas, crer somente. Então seria basicamente isto. Em primeiro lugar, quando ele chega a casa, está escrito no versículo 51 que a ninguém, Jesus no caso, né, permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. A ninguém. Tinha uma multidão vindo com Jesus, tinha pelo menos 12 discípulos, além de Pedro, Tiago e João, não é? Então havia mais 9 discípulos caminhando com Jesus. Quando eles chegam diante da casa, Jesus ele para assim e diz: não, só Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina entram comigo. E, tipo, mas ninguém entra, dando a entender que inclusive, vai lá, havia como, tinha espaço, não é? O fato é que essa multidão ouviu a notícia que havia chegado. E que notícia havia chegado? Que a criança estava morta. Então, eu acredito, irmãos, que Jesus fez assim para dar uma lição ali ao próprio Jairo, e acredito eu para nós também. E que lição seria essa? Afaste-se dos incrédulos. Afaste-se. E quando eu digo afaste-se dos incrédulos, não é dentro daquela tônica teológica, porque aí eu estaria inclusive
aqui pregando uma heresia, tá bom, irmãos? Não é afastar-se do incrédulo, de quem não crê em Jesus. Não, não é essa a ideia. Até porque a gente tem que estar próximo dos incrédulos para pregar o evangelho para eles. Não é nessa tônica. Não vou caminhar com alguém que não seja crente, não vou ser amigo de alguém que não é cristão. Não é nessa tônica. Quando eu digo afaste-se dos incrédulos, é diante de uma graça que você está buscando do Senhor. E aí você fica rodeado de pessoas que vivem te dizendo assim: não vai dar certo. Isso aí, não vai dar em nada. Você ora, você pede oração, aquela coisa, você está ali, buscando, e a pessoa diz: não é o fim. Aí eu digo para você: afaste-se desses incrédulos. Jesus Cristo chegou ali naquela casa e diz o texto que ele não permitiu que ninguém entrasse com ele. Ninguém. Ele escolhe a dedo. Ele vai lá, ele pega Pedro, Tiago e João, que coincidentemente, não é coincidência, são os 3 discípulos que estiveram mais presentes com Jesus, inclusive em situações que os outros discípulos não estavam presentes, e ele deixa de fora toda a multidão que ouviu que a criança estava morta. Então, muito cuidado, você que está buscando uma graça, você que tem orado, você que tem clamado. Muitas vezes a dúvida vem ao teu coração, porque a tua vida está recheada de pessoas que chegam assim para você: já está morta. Tem mais jeito não. Não incomodes mais o mestre. Não incomodes mais o mestre. Ou, por que você está incomodando Jesus? Então se afaste de pessoas incrédulas. Esse tipo de incredulidade, inclusive, você pode encontrar até na casa de Deus. Até entre os seus patrícios, até mesmo entre aqueles que declaram acreditar em Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E certamente aqui um bom costume é você não temer, um bom costume é você crer somente. Mas se você convive com pessoas que têm uma fé abalada, certamente há uma probabilidade muito grande da sua fé também ser abalada. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 57 e o versículo 58, é uma passagem que narra que Jesus estava na sua terra, entre os seus, ali em Nazaré. E o texto declara ali que ele não fez ali em Nazaré, na sua própria terra, mais milagres por causa da incredulidade do povo de Nazaré. Ele não fez mais milagres. Por isso, filho, filha, pai, mãe, se você tem clamado por algo ao Senhor, mas há muita incredulidade ao seu redor, há muita gente, às vezes com a palavra doce, às vezes com uma palavra ali, preocupado com você, aí vem com aquela ideia, para que você não se iluda, para que você se prepare para o pior. Se afaste dessas pessoas, se afaste delas, porque senão elas vão abrir rachaduras ali na sua fé, como uma grande represa. Você vai perceber uma aguinha minando de vez em quando, porque a sua fé, ela ficará então abalada. Para mim, isto é não temer. Para mim, isto é crer somente. Cuidado com quem você anda no momento em que você está exercendo a sua fé. Em segundo lugar, Jesus Cristo então, ele vai dizer, primeiro ele disse a ninguém, ele permitiu que entrasse com ele, então afaste-se desse tipo de incredulidade, e aí ele declara, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Ou seja, como eu já informei, Pedro, João e Tiago eram aqueles 3 que geralmente estavam mais presentes com Jesus. Pedro, João e Tiago viram coisas que os outros discípulos não viram, Eles ali testemunharam atos de Jesus que os outros discípulos não testemunharam. Então, qual seria então a segunda lição aqui para nós? Ao mesmo tempo que você deve se afastar dos incrédulos dentro desse contexto, você deve se aproximar dos seus iguais. Foi o que Jesus fez.
Jesus chegou ali na casa de Jairo, disse: ninguém vai entrar comigo, senão Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da menina. Então, aproxime-se dos seus iguais. Então, ao mesmo tempo que você deve se afastar daqueles que minam a sua fé, daqueles que declaram que não vai dar certo, que é o fim, que a menina já está morta, que você não deve mais incomodar o mestre, que você deve se acostumar com a situação, que você deve ter cuidado para não se iludir. Ao mesmo tempo, você deve se afastar dessas pessoas. Se aproxime dos seus iguais, daqueles que declaram fé, daqueles que declaram ali uma viva esperança, daqueles que vivem dizendo para você: não desista, ore, clame, não desista. E tem mais, eu vou me unir a você em oração. E tem mais, eu vou, orar por você também. E tem mais, eu vou buscar essa graça de Deus para a sua vida. Nós cremos em um Deus que tudo pode. Para mim, isso é não temer. Isso é crer somente, né? Ao mesmo tempo que me afastar de atos de incredulidade, me aproximar de pessoas que declaram esta fé. A palavra diz, lá em Provérbios capítulo 13, versículo 20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Então, se você andar com pessoas sábias, você vai ser sábio também. Se você andar com pessoas que são tolas, você também vai sofrer aflição, você também se tornará um tolo. Se você anda ao lado de pessoas que têm fé, a sua fé vai ser também firmada, a sua fé também vai ser ali alimentada. Sabe aquela ideia? A gente sempre lê a respeito do casamento, mas ali o texto não está nem falando de casamento, irmãos. A gente usa para casamento, ok, mas o texto diz lá em Eclesiastes que nós devemos andar, de dois, porque quando um cai, vem um outro e faz o quê? Levanta, um ao outro se ajuda. Está frio, um vai aquentar o outro. Andar com pessoas de fé, com pessoas que creem, com pessoas que declaram, com pessoas que dizem assim: parece que é o fim, mas não é o fim, parece que é impossível, mas não há impossíveis para Deus. Não pare de desistir, continue orando, continue clamando, continue insistindo, continue batendo, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso e Ele tudo pode. Se você caminhar com pessoas que não declaram fé, por mais forte que a sua fé esteja, se você começar a assentar-se na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam, daqueles que não propagam o bom testemunho, certamente você se tornará iguais a eles. Junte-se a pessoas que declaram e vivem fé. Ok? Isso para mim é não temer. Cristo disse: não temas, crê somente e ela será salva. Jesus chegou na casa de Jairo, primeiro ele disse: não, os incrédulos fiquem do lado de fora. Ele só chama Pedro, João e Tiago e, claro, o pai e a mãe da menina. Então afaste-se das pessoas incrédulas, afaste-se. Esse tipo de incredulidade que por vezes se encontra até no meio da igreja do Senhor. Até no meio da igreja do Senhor. Cuidado com frases que parecem amigáveis, parecem frases que estão preocupadas com a tua vida emocional, não é? Como não se iluda mais, é melhor você aceitar. Não aceite, e não é ilusão. Continue orando, não desista da sua casa, não desista do seu casamento, não desista do seu filho, não desista da sua filha. Não temas, crê somente. Agora, cuidado com quem tu andas, com quem você está ouvindo. Ao mesmo tempo, Jesus Cristo disse: Pedro, João, Tiago, venham comigo. Ou seja, aproxime-se dos iguais, daqueles que declaram e testemunham fé. E aí então no versículo 52, quando Jesus então entrou na casa, diz que todos que estavam na casa, eles choravam, eles pranteavam, mas ele disse: olha, não choreis, ela não está morta, mas dorme. Diz o versículo então de número 53, que todos riam dele, porque sabiam que ela estava morta.
Primeiro aqui, irmãos, o que Jesus faz? Jesus aqui, ele verbaliza a fé. Ao mesmo tempo que nós devemos nos afastar dos incrédulos e nos aproximarmos dos iguais, devemos também verbalizar fé. Foi o que Jesus fez. Ele entrou naquela casa, ele disse: não choreis, ela não está morta, mas ela dorme. E o texto deixa bem claro que sempre será muito difícil, porque houve aqui uma zombaria, não é? Diz então que as pessoas que até pouco instante estavam chorando, agora começaram a rir. Mas rir de quem? De Jesus, daquilo que ele declarara. O texto até diz, porque eles sabiam que ela estava morta. Então zombaram ali da atitude de Jesus. Mas aí sim, você deve verbalizar a sua fé. Se afaste dos incrédulos, se aproxime dos iguais e verbalize fé. Verbalize. Não abra mão daquilo que você sabe que é o melhor. Não é declarar: olha, o meu filho pertence a Deus. O meu filho pertence ao Senhor. Verbalize, a minha casa é do Senhor. O meu marido, ele vai sim se converter. A minha esposa, ela será sim uma serva do Senhor. Verbalize fé. Você pode até enxergar o caminhão capotando, a Scania descendo ali, sabe? A Serra das Russas, de forma desgovernada. As pessoas dizendo: vai se acabar todo. E você: não vai. Eu creio. Verbalize fé. 2 Coríntios 4,13, nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Nós cremos, por isso nós também falamos. Você crê, então você fala, você verbaliza. Para mim, isto é não temer, isso é crer somente. Afaste-se dos incrédulos, daqueles que declaram uma ausência de fé, uma incredulidade. Cuidado com palavras doces e suaves, palavras que vêm ali como que para te alertar. Cuidado. Então, afaste-se dos incrédulos. Segundo, aproxime-se dos iguais, daqueles que também declaram fé, daqueles que creem. Se aproxime desse tipo de gente. E por último, verbalize então fé. Ok, irmãos? E aí eu creio que isso fez toda a diferença ali na casa do Jairo, e eu creio que fará toda a diferença também na nossa casa. Diz o texto então que quando Jesus entrou ali no ambiente onde a menina estava, ele tomou ela pela mão, no versículo de número 54, ele diz em voz alta, ali como se estivesse realmente falando para uma pessoa que apenas estava dormindo, Nada é por acaso. Ele não precisava falar em voz alta, mas ele o fez, porque ele declarou que ela estava dormindo. E diz o 55 que voltou-lhe o espírito ali na menina. Ela imediatamente se levantou, demonstrando que o milagre ali, ele foi instantâneo. Não foi algo que demorou, aos poucos, mas instantaneamente, ela imediatamente se levantou. E aí, interessante, na parte C do versículo 55, diz então que Jesus mandou que lhe dessem de comer. E isso aqui é muito importante, irmãos. Essa informação aqui é importante. Jesus Cristo diz: dá-lhe de comer, não é? Certamente ele falou isso para os pais da menina. Esse detalhe aqui mostra pelo menos 3 coisas. A primeira delas, mostra que o milagre foi real. Não foi um milagre apenas ali, como que abstrato, mas ele foi real. A menina precisava se alimentar. Então, parece-me que a enfermidade que ela tinha, o que é comum, fazia com que ela não se alimentasse muito bem. Talvez houvesse ali uma certa fraqueza no seu corpo ainda,
E Jesus Cristo, então, tem essa preocupação, dá-lhe de comer, demonstrando com isso, então, que o milagre foi real. O segundo motivo que esse detalhe mostra é que Jesus, ele se importa tanto com o extraordinário, quanto com as necessidades comuns da vida. Ele tanto se preocupou com o milagre, ali para ressuscitar essa menina, que é algo extraordinário, só ele poderia fazer, mas ele também se preocupa com as necessidades comuns, que é o alimento para o corpo daquela menina. Quando ele diz, dá-lhe de comer, ele demonstra com isto que também se preocupa com as coisas comuns da vida. E eu creio que também é assim na nossa própria existência. Por vezes, há coisas que nos tiram do prumo e às vezes bate em nós até uma vergonha. Será que eu devo orar por isso? É algo tão simplório, e quando tem tanta gente precisando de tanta coisa maior, como se o nosso Deus, ele tivesse como que um poder limitado, né? Mas ao mesmo tempo que o nosso Deus sustenta as estrelas, o nosso Deus ainda conta cada um dos fios da nossa cabeça, né? E está lá escrito, ele verdadeiramente cuida das coisas grandiosas, universais, mas ele também cuida das coisas simples, das coisas pequenas que existem. Ele se preocupa com aquilo que é extraordinário, ele se importa com as necessidades comuns da vida. Para mim, esse dá-lhe de comer também demonstra isso. Mas, em terceiro lugar, e para mim aqui é a questão mais importante, o dá-lhe de comer, esse detalhe mostra que a família, no caso o pai e a mãe, deveria reassumir o seu papel de cuidado. Reassumir. Eles tinham um papel a cumprir para com a sua filhinha de 12 anos, que era cuidar dela, alimentar dela. Certamente, quando a menina ficou enferma, não sabemos quanto tempo durou esta enfermidade, certamente deixou esta menina prostrada, como que morta, a ponto de Jairo se aproximar de Jesus e dizer para ele, ela está quase morrendo, ou ela já está morta, né? Como que morta, não há jeito para ela. E isso fez com que algumas coisas comuns da vida nessa menina não fossem mais possíveis. Não fossem mais possíveis. E Jesus vem e ele restitui isso. Dá-lhes de comer. Ele está dizendo ali para eles, reassumam. Pais, reassumam o papel de cuidado que vocês devem ter pelos filhos, reassumam. E por muitas vezes, irmãos, as nossas dores, as nossas tribulações fazem com que nós nos saiamos, né? Deixemos de praticar aquilo que de fato é o papel que cada um devemos cumprir, em especial um pai e uma mãe. E a palavra do Senhor para ti nesta manhã é reassuma os cuidados, em especial os cuidados espirituais que você deve ter por sua casa, pela vida dos seus, pelos seus filhos, ok? Então Jesus na casa de Jairo traz então essas lições para nós. Havia aqui uma impossibilidade, houve aqui uma notícia terrível quanto a esta impossibilidade. Jesus Cristo disse para Jairo, não temas, crê somente, ela será salva. Não temas, crê somente, ela será salva. Será que há alguma impossibilidade na sua vida? Será que há alguma bênção que você tem clamado? Há algo que diga respeito aos seus filhos, que você tem buscado do Senhor? Em primeiro lugar, então, não temas, crê somente, afaste-se dos incrédulos, daqueles que pode ser a casa de um parente. Deixe de ir, se está lhe fazendo mal, se está minando a sua fé. Pode ser na igreja do Senhor Jesus. Evite determinadas pessoas. Afaste-se dos incrédulos. Não temas, crê somente. Aproxime-se dos iguais, daqueles que declaram fé. Não temas, crê somente. Verbalize fé. Testemunhe. Declare. Acredite. Ainda que o corpo esteja estirado ali no quarto, ainda que não haja mais respiração, ainda que pareça o fim, verbalize, não temas,
crê somente. E em nome de Jesus, reassuma o seu papel de pai e de mãe. Reassuma. Dá-lhes de comer. Reassuma o seu papel de pai, de mãe, em especial pai e mãe espiritual, não é? Espiritual. Foi o que Jairo fez. Jairo, ele abriu mão da sua liderança, ele abriu mão da sua reputação, ele abriu mão da sua posição social, ele demonstrou vulnerabilidade, ele abriu mão do seu prestígio, da sua influência, ele se humilhou diante de Jesus, ele não pensou na sua própria imagem, mas sim, ele colocou acima de todas essas coisas a vida espiritual da sua família. Que Deus então nos abençoe e que Ele mesmo aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém.